Alimentei orgulho no meu coração. Minha meta agora é prosseguir nos caminhos da humildade. Feri faces, machuquei corações. Agora ofereço o meu respeito e minha compreensão. Convivi com o vazio e a tristeza, sem rumos e sem ideais. Hoje eu abro as portas do meu coração para o amor. Boa noite a todos. Sejam então bem-vindos à casa. E para a reflexão de hoje, vamos nos utilizar do ensinamento de Emmanuel, que nos auxilia na interpretação do Evangelho. E esse ensinamento, ele foi retirado do Evangelho segundo Mateus, né, os comentários do Evangelho segundo Mateus, a coleção que nós temos à disposição da fé. Mas, ao final, eu vou apresentar, então, a bibliografia para todos. E se chama Melhorar para Progredir. Para isso, eu trouxe o trecho do texto evangélico que nós vamos trabalhar, que ele faz parte de um contexto que também eu vou só relembrar, porque ele já foi objeto de estudo aqui em algumas semanas anteriores, que a nossa amiga Diana trabalhou com todos nós. E o trecho do texto evangélico, então, é esse aqui, né? É da parábola dos talentos, quando o Senhor teve que se afastar da sua propriedade e dividiu os talentos. A um servo deu 5, a outro deu 2, e ao terceiro deu 1, com cada um conforme a sua capacidade. E para quem não leu ainda a parábola, vou falar de maneira muito breve, e aí fica o convite, então, que as pessoas procurem, né? Temos à disposição no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, para quem quiser ler a parábola na íntegra e ver o que o Evangelho traz para nós a esse respeito. Então, fala brevemente assim, que o Senhor, ele age como um homem que, quando se afasta da sua propriedade, divide os seus talentos, como eu falei anteriormente, né? Há 3 servos, a um deles deu 5 talentos, ao outro deu 2, e a um terceiro deu 1 talento. À época, o talento era uma moeda, era uma forma de medida, assim, vou explicar também em seguida. E cada um deles, né, fez o que seu livre-arbítrio permitiu fazer. Então, os 2 primeiros, aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2, multiplicaram os seus talentos. E o terceiro, que recebeu 1 talento, acabou enterrando o talento. E quando o Senhor voltou, os que multiplicaram ofereceram ao Senhor os talentos multiplicados, e o que enterrou o seu talento ofereceu esse único talento que recebeu. Então, o Senhor é muito triste com a condição daquele servo que não conseguiu multiplicar o seu talento, né? Ordenou que fosse retirado dele, passado para um outro, pois ele não teve a capacidade de multiplicar, né? Aí, brevemente, vai passando essa parábola, como eu expliquei para vocês. Então, o que os talentos representam? Eles representam, nessa parábola, todos os benefícios que Deus concede a todos nós. A gente pode chamar de bens, de dons, né, de virtudes, tudo aquilo que a gente recebe como bem divino para progredir, seja materialmente, seja intelectual ou moralmente. E nós vamos utilizar, cada um de nós vai utilizar de diversas maneiras, a maneira que nós estamos preparados para isso.
E a atividade que esses trabalhos impõem vai ampliar primeiro a inteligência, porque esse é o objetivo do trabalho, é desenvolver a nossa inteligência, e primeiramente a gente concentra a inteligência na satisfação das nossas necessidades materiais, mas em seguida a gente vai utilizar essa inteligência para compreender as grandes verdades morais. Tá? Também temos, através dos espíritos amigos, escrito isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na época, então, essa analogia, a palavra talento, a gente precisa compreender que a época do ensinamento de Jesus, o talento era uma moeda, uma forma de medida, ele equivaleria a 6.000 denários. E um denário era, então, a moeda que se utilizava para pagar um dia de trabalho dos trabalhadores da época, né? Então, nós podemos, cada um de nós recebe pelo seu dia de trabalho uma quantia. Então, a gente pode calcular para saber quanto valia esse talento. É claro que, levando em consideração a nossa moeda de agora, porque não temos como calcular exatamente, mas em relação a essa comparação, sendo um denário um dia de trabalho, a gente multiplicaria o valor do nosso dia de trabalho por esses 6.000 denários, para saber, então, quanto talento cada um deles recebeu, né? E, então, a gente vai poder compreender com isso que é uma grande soma, né? Só essa é a ideia de que a gente possa compreender que um talento era uma grande soma, era um recurso que poderia ser feito muitas coisas com ele, né? E hoje, então, os talentos que recebemos, e assim como toda a humanidade vai recebendo os talentos, cada um à sua época, são recursos que a gente pode utilizar para grandes obras. Também algumas considerações iniciais, né, a respeito do texto agora, interpretado por Emmanuel, que vai nos auxiliar essa compreensão. Então, aí o texto diz assim, né, melhorar para progredir é o título, eis a senha da evolução. Então, para que nós possamos progredir, primeiramente nós precisamos melhorar. E aí nós temos algumas considerações iniciais para que isso seja possível, né? Cada um de nós possui uma capacidade, Deus é sabedor das nossas capacidades, e Deus nos dispõe de todos os recursos que são necessários a cada momento da nossa vida. E para que a gente possa avançar no recebimento desses recursos, nós precisamos melhorar a nossa capacidade, mostrar, né, que somos, então, capazes de receber mais recursos divinos e, assim, progredir cada vez mais e receber cada vez mais recursos. Então, esse recebimento, ele está condicionado à nossa capacidade, que é o que nós vamos precisar, então, ao longo da nossa existência, que é eterna, nós vamos precisar desenvolver. Então, vamos focar, assim, nesse entendimento inicial. E a capacidade de cada um, ela é um grande potencial para um resultado, mas não significa que vamos todos chegar no mesmo resultado, mesmo tendo os mesmos recursos. Vai depender da nossa vontade, vai depender da energia que a gente aplica no desenvolvimento do trabalho, para que a gente possa chegar a um resultado. Então, temos, às vezes, algumas pessoas com grande capacidade, com muitos recursos além dos nossos, mas não obtém grandes resultados. Então, às vezes, a gente tem menos recursos, temos capacidade e conseguimos atingir um grande resultado. É assim, então, que o que implica nessa relação é a nossa vontade, que é
condicionado ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas, né? Então, uma questão bem importante. E as nossas energias, assim como o nosso tempo, são recursos muito valiosos, que nós precisamos aplicar no aumento das nossas capacidades para receber cada vez mais recursos, né? Então, fica também essa questão inicial para sabermos aonde devemos aplicar o nosso tempo e a nossa energia, se é naqueles momentos de críticas ou lamentações, ou se é naquele momento em que a gente tem a disponibilidade, a oportunidade de aumentar a nossa capacidade de recebimento dos recursos. E então, segue Emmanuel nos dizendo que passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que faz portador. Então, esse rio, a gente pode considerar como um rio muito caudaloso, assim, ele vai perpassando vários continentes, e assim são os recursos divinos, eles vão perpassando por todos nós. E a nossa capacidade aqui, ela é comparada aos recipientes. Então, um de nós pode ter um grande balde para condicionar esses dons, esses bens, outro pode ter uma jarra menor, outro pode ter um copo, outro pode ter um recipiente plástico que tem algum vazamento. Então, a condição do nosso recipiente, além de receber os dons, os bens divinos, é conseguir reter. Porque se o nosso recipiente está furado, a gente vai receber essas águas, esses dons, e a gente vai desperdiçá-los, eles vão embora. A gente não vai conseguir reter, não vai conseguir fazer nada com eles. Então, nós, portadores dos nossos recipientes, das nossas capacidades, sabemos que, se dependência de Deus, todos nós teríamos os mesmos recursos. Todos nós, seus filhos, herdeiros dos seus bens, teríamos os mesmos, porém, conhecendo cada um de nós, conhecendo as nossas capacidades, nos oferta aqueles que nós, no momento, temos condições de torná-los úteis, trabalhar, desenvolver, para que possamos, então, chegar ao progresso após melhorar. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Então, é isso que eu comentava anteriormente, das condições que nós temos de receber todos esses recursos, de acordo com a capacidade que nós temos e também com o resultado que nós vamos atingir. Aqui também tem um outro detalhe, que no momento da entrega desses recursos, há uma certa confiança por parte de Deus em cada um de nós. Embora, muitas vezes, sabendo da capacidade, vai saber Deus que pode confiar esses recursos, porém, talvez não atinja o resultado. Mas a grande máxima é: precisamos nos mostrar preparados para receber aqueles recursos que ainda não temos. Então, às vezes, a gente acaba olhando para o lado, para os nossos irmãos, acaba achando que os outros sempre têm mais do que nós. Mas vamos agora sempre lembrar que a cada um conforme as suas capacidades. Cada um também conforme as suas necessidades. Nada de supérfluo. Nós não podemos empregar esses recursos, esses dons divinos, esses bens, de maneira supérflua. E eles podem ser de diversas variedades, vamos dizer assim, O que são esses dons, assim? São as nossas habilidades, por exemplo, nos relacionamentos, como a gente lida com as nossas relações,
seja na sociedade, seja na família. Também podemos considerar recursos materiais, nossas habilidades financeiras, falando em questões materiais, nossos dons, tipo, da mediunidade, as virtudes que a gente já conseguiu desenvolver, aquelas outras que a gente vai se tornando aptos a tentar desenvolver, a gente vai recebendo as oportunidades e aí a gente vai conquistando elas, né? Então, são vários exemplos, assim, são recursos infinitos, vamos pensar que para o Criador não existe recurso finito, né? Ele vai ofertar para nós tudo aquilo que nós precisarmos. Basta nos mostrarmos prontos a receber. E aqui, então, Emmanuel nos fala sobre o tempo, sobre as lamentações, sobre o desperdício das horas na queixa. Ele nos fala assim: não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Então, nenhum de nós vai estabelecer um objetivo e vai conquistá-lo desta forma aqui, né, aplicando as suas energias só nas queixas, nas críticas, nas questões negativas. Nós vamos traçar um objetivo e vamos correr atrás dele, né? Então, a gente aplica as melhores energias que a gente possui nesse sentido. Então, que a gente possa sempre lembrar que são recursos muito valiosos e a gente não pode desperdiçar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. Então, assim, quando a gente se coloca à disposição para trabalhar no bem, para trabalhar desenvolvimento da paz, enfim, para que a gente trabalhe na seara do Cristo, né, que é uma das tarefas muito importantes para o nosso melhoramento e para o nosso progresso. Nós temos que, no nosso íntimo, verdadeiramente querer isso. Porque é exatamente no nosso coração que está a medida da nossa capacidade de receber. Então, muitas vezes a gente deseja tarefas de amor, mas acaba desejando apenas no plano das ideias, no plano dos pensamentos. E lá no nosso íntimo, o que a gente acaba fazendo, né? Se apegando à discórdia, às indiferenças. A gente deseja servir à luz, mas a gente acaba se sustentando nas trevas. Então, isso que nós precisamos trabalhar em nós, um ponto muito importante. Devemos sustentar o nosso íntimo para que ele seja verdadeiro, porque Deus conhece tudo em nós. Nós jamais conseguiremos esconder nada. Então, isso é um longo caminho, a gente se dispõe a mudar, quando a gente vê que está se lamentando, já está gerando discórdia, a gente reconhece o erro, a gente volta a tentar novamente, até que um dia se torne parte de nós esse íntimo amoroso, esse íntimo verdadeiro, que é o que nós devemos oferecer. Então, um exercício muito interessante que a gente pode fazer é que nesses momentos que a gente está se lamentando, criticando a ociosidade, a gente precisa conscientemente reconhecer esses momentos, porque eles têm utilidade, eles estão também para nos ensinar, e reverter isso. Pensar conscientemente o que a gente realmente deseja. E praticar, que é o mais importante, né? Sair do plano das ideias. A alegria e o fulgor dos sinos jazem abertos a todos aqueles que se dispõem à jornada da ascensão. Né? Então, a alegria e o fulgor de nós conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é melhorar cada vez mais, progredir cada vez mais, chegar a planos superiores, né? Estão abertos a todos nós, são condições expostas a todos nós, mas cada um
estabelece um objetivo na vida, né? Então, que a gente possa ter um equilíbrio de todos esses nossos objetivos, nos dedicarmos às várias, inúmeras tarefas, mas nunca esquecendo do que é importante para o espírito, que é o nosso aperfeiçoamento moral, né? Isso é uma condição muito importante para o espírito. E aqui, então, Emmanuel nos traz 5 pilares muito importantes, assim, para melhorar e progredir. Se te aperfeiçoas aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pilares. O trabalho, então, uma das leis, né, nós podemos encontrar da leitura do Livro dos Espíritos, um pouquinho sobre a lei do trabalho. Através dela, a gente aperfeiçoa a nossa inteligência. E muito importante que, através do trabalho, que a gente coloca em prática o nosso plano das ideias. E assim, a gente vai conseguir aperfeiçoar aquilo que nós já conseguimos fazer. Então, a gente pensa, trabalha. Cada dia no nosso trabalho, a gente identifica aquilo que a gente precisa melhorar. E aí, a gente vai se aperfeiçoando. Né? Então, somente através do trabalho é que a gente vai conseguir esse aperfeiçoamento. Não adianta a gente ficar só no campo das ideias. A gente tem que também mostrar a Deus o que nós já conseguimos fazer para que Ele possa saber quais os recursos a mais que nós já estamos aptos a receber. O estudo que aperfeiçoa, né? Então, nós temos um dos ensinamentos do Evangelho, né? Amai-vos uns, espíritas, amai-vos uns aos outros, este é o primeiro mandamento. O segundo dele, instruí-vos. Então, a instrução, o estudo, ele vai nos mostrar todas as verdades, vai esclarecer a nossa consciência. E assim a gente estuda para tanta coisa na vida. A gente estuda para nosso trabalho material, a gente estuda várias coisas simples, uma receita para fazer um alimento. E por que não estudarmos sobre aquilo que é mais valioso que temos, né? Que é a nossa vida. Descobrir as verdades que Jesus trouxe para nós, que os Espíritos nos esclareceram através do Evangelho, de todos os livros que Kardec se dispôs a codificar. Então, é um recurso muito valioso, um pilar muito valioso. O perdão que ilumina. Por que o perdão ilumina? Principalmente a quem oferta o perdão. Porque a gente não pode forçar que o irmão nos perdoe, mas a gente pode se libertar dessa relação através da oferta do nosso perdão. E aí, coisas novas, oportunidades novas surgirão à nossa frente. Deus irá dar conta de nos ofertar esses recursos quando nós vamos avançando assim. Até porque, muitas vezes, as oportunidades que surgem são de auxílio àqueles irmãos que são nossos desafetos. Então, como nós vamos fazer para auxiliá-los? Nós precisamos perdoar, né? Um pilar também muito importante para o progresso. A bondade que santifica, o sacrifício que enobrece. Aqui nós podemos entender a palavra sacrifício não como sofrimento, é uma diferença. O sacrifício é quando a gente doa aquilo que nós temos de precioso aos nossos irmãos. Então, nós temos tempo, nós temos uma condição de entendimento um pouquinho melhor, então, através de um conselho, tudo aquilo que a gente já possui condições de doar ao nosso irmão. Porque muitas vezes a gente sofre
e não está se sacrificando pelo outro, né? Uma pequena diferença aqui. E a bondade que santifica. A bondade, na verdade, ela é uma das formas que nós podemos, inclusive, levar os recursos divinos aos nossos irmãos. Mas ter bondade, ofertar a bondade, não significa ser bonzinho. Ter bondade é quando nós atendemos às necessidades dos nossos irmãos. E quando nós, às vezes, queremos ser bonzinhos, a gente acaba até atendendo os caprichos, que muitas vezes contrários à nossa própria vontade, né? Então, a bondade é quando nós vamos nos colocar diante dos nossos irmãos para auxiliá-los naquilo que é necessário. E por fim, então, Emmanuel nos diz: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um de nós. Então, o fechamento que Emmanuel nos proporciona é esse, que nós possamos, então, a partir de agora, ter a condição de lutarmos para melhorar as nossas capacidades, de receber os recursos divinos, sabendo que todos esses recursos surgirão no momento em que nós ofertarmos o melhor de nós, no momento em que nós, então, estaremos a progredir. E vamos olhar todos os nossos recursos, todos os bens divinos que nós dispomos, com muita gratidão, porque eles são necessários, e não vamos ter dúvida que, à medida que precisarmos de mais recursos, eles serão concedidos para nós, porque aí está a nossa verdadeira confiança em Deus. Confiança em Deus é aquilo que a gente confia mais em Deus do que nós mesmos, né? Então, para quem deseja estudar um pouquinho mais, esse ensinamento está no Evangelho por Emmanuel, como eu falei, que é um livro editado pela FEB, né? São comentários ao Evangelho segundo Mateus. Também está disponível no livro Palavras de Vida Eterna, no Evangelho algumas considerações, e também aqui eu trouxe um pouco do que Saulo trouxe nesse programa diário que ele possui junto com a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que é o estudo aprofundado do comentário de Emmanuel a Mateus, né, a vários livros, mas no caso aqui, especificamente sobre esse tema. Então, quem desejar, poderá procurar no Facebook da FEB, que a gente vai encontrar esses estudos aprofundados e muitos outros temas também que eles têm desenvolvido. Então, seria isso para hoje à noite, e nós vamos prosseguir agora com a prece final. Convivi muitos anos com a ignorância, a fim de buscar e aceitar a bondade. Alimentei orgulho no meu coração. Minha meta agora é prosseguir nos caminhos da humildade. Feri faces, machuquei corações. Agora ofereço o meu respeito e minha compreensão. Convivi com o vazio e a tristeza, sem rumos e sem ideais. Hoje eu abro as portas do meu coração para o amor, para a alegria de viver intensamente cada minuto da minha vida. Sim, eu enxergo a luz, a paz mora no meu coração. Meu verbo predileto chama-se amar. Amo, amo e amarei. Essa é minha meta, essa é minha realização. Amo, amo
amarei. Essa é minha meta, essa é minha realização. Enxergo a luz, a paz mora no meu coração. Meu verbo predileto chama-se amar. Amo, amo e amarei. Essa é minha meta, essa é minha realização. Amo, amo e amarei. Essa é minha meta, essa é minha realização.